Dando início então ao nosso trabalho, o livro O Consolador de Emmanuel. Nós estamos na primeira parte, Ciência, e nós vamos tratar da questão número 1, o Espiritismo e a necessidade da ciência, e depois o item número 1, Ciências Fundamentais, começando ali na questão número 2, Posição da Ciência da Vida. Então são temas bem interessantes, a gente vai fazer aqui uma mistura sobre as ciências que nós estudamos de uma forma acadêmica e a aplicação dela dentro do conhecimento que a doutrina nos oferece, trazendo para nós essa realidade do mundo espiritual e se harmonizando com o conhecimento aqui então das nossas ciências terrenas. É muito importante a gente lembrar, e é algo que eu gosto bastante de reforçar, é que durante muito tempo, e a gente já tratou isso no Livro dos Espíritos, em outras oportunidades também, mas durante muito tempo, e séculos isso, por exemplo, desde do início da baixa idade moderna, da Idade Média, nós tivemos ali um atrito muito grande entre a ciência e as religiões, em especial a religião católica, que sustentava o conhecimento cristão. Então, a ciência começou então a explorar esse campo de conhecimento dos fenômenos do mundo físico, e muita coisa do que era tratada acabou entrando em conflito com aquilo que era definido e determinado pela Bíblia. E isso trouxe para nós um problema muito grande, uma grande divisão entre o conhecimento humano e os textos sagrados. Especialmente porque esses textos eles precisavam de uma interpretação baseada ali nas tendências de cada pessoa, né, especialmente dentro daqueles que eram responsáveis pela interpretação dos textos bíblicos. Então, muitos cientistas foram perseguidos, a ciência fazia ali o seu papel de um modo quase que clandestino, porque ela não podia trazer o seu conhecimento público da astronomia, da química, da biologia, e então da física, né? Então muita coisa do que era apresentada entrava em conflito com aquilo que era determinado. Em especial, a gente tem aquela passagem da Bíblia que dizia que a nossa Terra era o centro do universo. E isso era um conhecimento que era trazido desde os tempos mais antigos, dos gregos, né, que já afirmavam isso. Mas aí então, a interpretação que foi dada num texto bíblico dizia para nós que Deus então fez com que isso no livro de Jó, se eu não me engano, fez com que entendessem que Deus fez com que o sol parasse de girar, para que o dia ficasse claro, para que o combate entre aqueles que eram os infiéis e aqueles que eram os fiéis pudessem mostrar ali o grande poder de Deus. E durante séculos essa interpretação deu a entender que era o sol que girava em torno da Terra. E até que Deus determinou, e até hoje, se vocês pesquisarem no YouTube, nós vamos encontrar canais, pessoas vinculadas à religião, especialmente evangélica, que defendem até hoje que de fato isso, inclusive com artigos que foram divulgados, obviamente artigos falsos, que afirmavam que a NASA realmente comprovou que durante um certo período o Sol parou de girar. E isso foi mostrado no calendário, nos nossos relógios atuais e tudo mais. Então até hoje pessoas defendem essa ideia. Então, quando nós tivemos Galileu Galilei, quando nós tivemos Nicolau Copérnico e outros cientistas que afirmavam então que na verdade era a Terra que girava em torno do Sol, sem ter aquele conhecimento da grandeza do universo como um todo, e aí então começaram essas perseguições, né? A Inquisição trazendo ali, né, além, né, sem falar nas ideias da Terra plana, que até hoje tem gente que acaba definindo, mas nesse caso a gente considera isso como uma limitação do conhecimento, ideologias que a gente tem hoje.
enfim. Então, esses eram um dos problemas desde aquela época. Eu não quero entrar em detalhes, né, porque precisaria fazer uma pesquisa mais extensa sobre isso, e depois a gente pode até pensar em fazer, para trazer para nós um pouco desse conhecimento. Mas o que a gente percebe é que desde aquela época, então, se estabeleceu uma divisão entre o conhecimento científico e as religiões, como sendo duas áreas da vida humana que se tornaram absolutamente incompatíveis. E durante séculos isso foi divulgado. Até o período em que Kardec, lá no século XIX, trouxe então a doutrina espírita falando sobre o mundo espiritual, mas sem esse viés religioso tradicional que nós temos, que se tinha naquela época, e o conhecimento científico que se baseava totalmente, exclusivamente naquilo que o mundo material oferecia. Então, a doutrina espírita procurava fazer essa ligação. E embora ela se esforçasse para isso, nós tínhamos a religião que rejeitava aquilo que a ciência trazia, embora tivéssemos ali pesquisadores dentro da própria igreja, né? Bom dia, Mani. E da mesma forma a ciência também rejeitava, embora nós tivéssemos cientistas que tinham a sua religião. Então vivia esse conflito, né? Quer dizer, a ciência não se aproximava da religião, a religião não se aproximava da ciência, e cada um ali fazia o seu trabalho dentro do seu ponto de vista, dentro de uma forma muito particular, e não simplesmente conectando essas duas áreas de conhecimento. E o Espiritismo ficou ali no meio, e hoje nós somos, adeptos a essa filosofia em que nós estudamos o mundo espiritual, mas também nós reconhecemos o conhecimento da ciência, né? E nós vimos então no livro A Gênese, como nós comentamos no estudo passado, que fala para nós que o Espiritismo caminha par a par com a ciência. E se a ciência trouxer um conhecimento novo, o Espiritismo se adapta, sem ficar preso em dogmas, sem ficar preso em seus conhecimentos. Mas também ele coloca ali a sua posição, dizendo que o conhecimento científico que nós temos hoje, e isso vem desde os tempos mais antigos, ele se baseia nos fenômenos do mundo material. Então Kardec, no livro O que é o Espiritismo, ele traz para nós ali a sua posição, dizendo que a ciência material tem o seu valor no estudo daquilo que é a sua área de conhecimento. Mas a ciência material não tem autoridade para falar sobre o campo de exploração, o campo de pesquisa do Espiritismo, que é o mundo espiritual. Porque a ciência material, a ciência convencional, ela não tem condições de analisar aquilo que é imaterial. Ela não tem condições de pegar, por exemplo, o elemento espiritual e fazer experimentação num laboratório, imaginando que os resultados serão da mesma forma como acontece com a ciência terrena, em que você faz uma experiência com uma planta, você faz uma experiência com um organismo, você faz uma experiência com um determinado fenômeno e ele se repete no laboratório. Enquanto que você vai estudar a mediunidade dizendo, eu quero pegar um médium, bom dia Marli, bom dia Marion, eu quero pegar um médium e eu quero fazer com que aqueles mesmos espíritos respondam da mesma forma, apareçam no laboratório e satisfaçam aos nossos interesses. Então aquele método material, aquele método científico, desculpem, que acabou sendo criado de uma forma quase que intuitiva, mas ela acabou se tornando para nós, né, um melhor caminho para as nossas investigações, é exatamente aquele caminho que traz para nós. Primeiro você observa o fenômeno, depois você estabelece ali uma hipótese, depois você faz as suas experimentações, e aí depois você traz a sua conclusão. Então lembrando que esse método ele não é fechado, ele não é determinado em que todas as experiências devam seguir da mesma forma, mas é mais ou menos esse caminho. Nós analisamos um fenômeno, estabelecemos um problema, estabelecemos uma hipótese, fazemos uma experimentação e temos a nossa conclusão. Através desse caminho, desse pequeno roteiro, nós somos capazes então de fazer com que os fenômenos que são observados no mundo material possam ser replicados, possam ser experimentados por outros pesquisadores.
E aí então se imaginava que através desse mesmo método pudesse ser aplicado dentro daquilo que o Espiritismo apresenta para nós no seu fenômeno mediúnico. Em que eu pego um médium, assim como aconteceu com esse médium, eu vou pegar um outro médium, vou fazer com que as coisas aconteçam da mesma forma, sem considerar o elemento espiritual, o princípio inteligente, podemos até dizer, dentro ali de um pensamento mais filosófico, o elemento humano que o espírito representa. Então, por isso, a ciência acabou dizendo, olha, esse não é um campo que nós podemos trabalhar, então ele fica restrito ao campo da fé. Enquanto que o Espiritismo faz ali o seu trabalho através de uma ciência de observação, porque foi assim que Kardec analisou desde o início no seu trabalho, quando ele começou a analisar o fenômeno das mesas girantes, quando ele começou a analisar o resultado daquilo que os espíritos traziam, quando ele começou a perceber que existiam inteligências extracorpóreas, e ele começou então a elaborar aquilo que o Espiritismo é hoje, através da publicação do Livro dos Espíritos. Então ele via que a ciência tradicional não podia ser aplicada naquilo que o Espiritismo oferecia. Assim como o Espiritismo não podia utilizar os recursos da ciência material para comprovar aquilo que era observado. Então nós vimos ali que havia essa separação entre ciência e religião. E o Espiritismo, embora tentando aproximar as duas áreas, elas continuavam cada uma dentro da sua área de trabalho e muitas vezes criando ali uma certa antipatia entre elas. Uma querendo combater a outra, uma querendo trazer a sua verdade, e o Espiritismo trabalhando para unir essas duas verdades. Aquilo que fala sobre a relação do homem com a sua essência espiritual e aquilo que trata do indivíduo encarnado lidando com a realidade do mundo material e todos os seus fenômenos. Então esse livro Consolador, ele começa trazendo para nós, então, nessa linha de raciocínio, falando exatamente de que modo que nós podemos conciliar, fazer com que haja uma relação harmônica entre as ciências tradicionais do mundo físico e aquilo que o Espiritismo apresenta da realidade espiritual. Então, através dessas questões, nós vamos, então, analisando gradualmente essa aproximação, percebendo a importância das duas na relação que existe entre elas, colocando o ser humano no meio, colocando o espírito no meio. Então, nós vamos iniciar na primeira questão. Então, aqui, primeira parte, ciência. Então, lembrando, né, que Emmanuel vai trazendo para nós essas respostas. E na primeira questão coloca assim: tem o Espiritismo absoluta necessidade da ciência terrestre? Vejamos aqui que essa pergunta que foi feita, lembrando, né, que essas questões foram trazidas por aqueles participantes dos trabalhos no Centro Espírita Luiz Gonzaga, lá por volta de 1940, 41. Então a gente tem que ver que muitas perguntas que foram feitas aqui, elas foram baseadas na cultura daquela época. Lembrando que nós estamos em 2025. Daqui a 15 anos nós estamos em 2040. Significa que essas publicações datam de quase um século. Então muitas perguntas que são feitas são baseadas também no entendimento, no conhecimento que se tinha naquela época. A forte influência religiosa, a ciência se desenvolvendo. Lembrando que o século XX foi ali um período de grandes saltos, né, para o conhecimento científico. Então, muitas perguntas que nós veremos aqui são baseadas naquele entendimento. É como se nós voltássemos no tempo e tivéssemos também não apenas a volta no tempo, mas também a absorção do conhecimento e da cultura daquela época. Então, o Espiritismo tem absoluta necessidade da ciência terrestre? A resposta, então, essa necessidade de modo algum pode ser absoluta. Então, isso, como a pergunta foi se o Espiritismo, se ele tem absoluta necessidade, e aí então a resposta de Emmanuel, essa necessidade de modo algum pode ser absoluta. O concurso científico é sempre útil, quando oriundo da consciência esclarecida e da sinceridade do coração. Importa considerar, todavia, que a ciência do mundo, se não deseja continuar no papel de comparsa da tirania e da destruição, tem absoluta necessidade do Espiritismo.
cuja finalidade divina é a iluminação dos sentimentos na sagrada melhoria das características morais do homem. Então, o que Emmanuel traz para nós é que, se nós somos seres espirituais, e nós estamos encarnados, então a ciência terrestre diz respeito ao nosso mundo terrestre, diz respeito ao nosso mundo material. Se nós somos seres essencialmente espirituais, qual a necessidade que nós temos de estudarmos, por exemplo, as fórmulas da química, as fórmulas da física, estudar, por exemplo, começando ali com aquilo que é o conceito mais básico da química, que é estudar sobre a estrutura da matéria, estudar sobre as suas transformações, estudar sobre reações químicas, estudar fórmulas que tratam de movimentos, de luz, de som, de eletricidade, que é aquilo que a física faz. Estudar a biologia, por exemplo, que trata do desenvolvimento orgânico, falando para nós sobre células, sobre estruturas, sobre metabolismos, sobre desenvolvimento orgânico de cada espécie dentro daquela classificação taxonômica, que começa lá atrás, desde as moneras, os primeiros seres mais primitivos, até o ser humano e os mamíferos, de modo geral, que são os seres mais complexos. Então nós vamos percebendo que cada elemento da ciência terrestre diz respeito àquilo que o mundo material, o nosso mundo, o nosso planeta, mais especificamente, quando se fala em ciência terrestre, lembramos que nós falamos da ciência do nosso planeta. Embora nós procuremos estudar, por exemplo, sobre o espaço, sobre outros planetas, mas é sempre dentro da perspectiva do nosso conhecimento. Basta nós falarmos, por exemplo, sobre a física, falarmos sobre a química e sobre a biologia dentro do nosso planeta, e se nós tivéssemos descoberto vida em outro planeta, como seria essa vida? Será que por acaso os nossos livros didáticos, os nossos manuais, teriam alguma utilidade? Porque hoje, por exemplo, se busca vida extraterrestre, inclusive há coisa de uma semana, saiu uma reportagem em que um certo planeta, maior do que a Terra, analisando ali o espectro de luz que vinha da estrela que ficava ali em torno do qual esse planeta girava, acabou percebendo ali que alguns elementos que foram percebidos na sua atmosfera eram elementos que, pelo menos de acordo com aquilo que nós conhecemos no nosso planeta, eram elementos que eram produzidos por seres orgânicos. Por seres vivos, na verdade. Então, se nós produzimos aquele tipo de substância, e no nosso planeta essas substâncias são produzidas exclusivamente por seres vivos, esses elementos que foram percebidos naquela atmosfera também poderiam, salvo algum tipo de fenômeno desconhecido que poderia gerar isso naquele planeta, significava que lá também tem vida. E aí então começou um grande debate. Esse talvez essa tenha sido a informação mais significativa na busca por vida fora do nosso planeta. Mas ainda assim, quando se fala em vida fora do nosso planeta, a pergunta é, muito bem, vida, mas que tipo de vida nós estamos procurando? Uma vida orgânica como a nossa? Porque para termos uma vida como a nossa, nós precisamos ter uma temperatura, precisamos de água, precisamos de uma atmosfera, precisamos dos gases que mantêm, que sustentam uma vida aqui no nosso planeta. Então, se eu vou procurar, por exemplo, vida em Marte, essa vida em Marte, ela se sustenta como? Se lá nós temos uma gravidade diferente, uma atmosfera diferente, e a água, que é o que todo mundo busca. Então é por isso que existe essa ânsia por parte dos cientistas, especialmente aqueles que estudam, que pesquisam os exoplanetas, que são aqueles fora do nosso sistema solar, procurando, por exemplo, água. E por que água? Porque nós dependemos da água. Então significa que se nós estamos procurando um tipo de vida igual ao nosso, significa que nós temos que procurar um planeta, um ambiente que tenha água.
para encontrar pelo menos bactérias, que são ali as estruturas orgânicas mais simples que nós temos, né? Estruturas vivas mais simples que nós temos. Os vírus ali ficam naquela discussão, né? De que modo que eles são analisados, se eles são seres vivos, se eles não são e tudo mais. Mas independentemente disso, nós estamos procurando vida, o nosso tipo de vida. Mas e se nós estivéssemos num planeta em que existe uma vida diferente da nossa? Em que eles vivem ali com gases diferentes, com uma estrutura orgânica diferente, com desenvolvimento, com uma reprodução diferente, de que adiantaria a nossa biologia? Nós falamos da nossa física, que estuda movimento, estuda luz, estuda isso, estuda aquilo. E se nós estivéssemos num planeta com uma estrutura completamente diferente, com uma gravidade diferente, com uma atmosfera diferente, com um sol diferente, nós teríamos que fazer um desenvolvimento de novas ciências para poder estudar tudo isso. Então, quando nós falamos apenas do mundo material, ou melhor, do nosso universo físico, essas ciências iam se desenvolvendo dentro das características de cada mundo, dentro das características de cada estrutura. Agora, quando nós falamos do espírito, o espírito não depende do mundo físico. Essa é uma das questões que, inclusive, Kardec colocou para nós, lá no Livro dos Espíritos, colocando, se o mundo físico deixasse de existir, os espíritos teriam ali algum problema? Não. Continuariam existindo. Porque a vida espiritual independe do mundo terreno. Agora, o mundo terreno, para que possa se desenvolver, para que a matéria possa se desenvolver, ela depende do mundo espiritual. Por isso, então, como foi colocado para nós, que essa necessidade, de modo algum, pode ser absoluta. Agora, o concurso científico é sempre útil quando oriundo da consciência esclarecida e da sinceridade do coração. E aqui, então, ele coloca dois atributos importantes. Primeiro, que a inteligência seja desenvolvida, a consciência seja esclarecida. E segundo, a intenção daquele que abraça essa ciência. O que ele quer provar exatamente? Porque a gente lembra que o conhecimento, quando ele cai na mão de alguém, esse conhecimento ele vai seguir uma tendência de acordo com os interesses dessa pessoa. Se for um interesse egoísta, por exemplo, ele vai ficar preso dentro do seu egoísmo. Se for alguém que quer desenvolver a ciência para criar armas de destruição, ele vai fazer isso. Se é aquele que está buscando a riqueza, como nós conversamos no estudo passado, que fala para nós sobre a pedra filosofal, o elixir da vida, que eram dois santos graus, né, que foram perseguidos durante tanto tempo pelos alquimistas. Quer dizer, eles buscavam a ciência para satisfazer os interesses pessoais. Agora, aqueles que falam, bom, eu vou usar a ciência para realmente explorar o conhecimento. Kardec, inclusive, quando ele procurou estudar e desenvolver a própria doutrina espírita, ele utilizou o conhecimento que ele tinha na época, que ele tinha, e o conhecimento disponível na época, para poder entender essa relação entre mundo espiritual e mundo físico. Quer dizer, a intenção não era destruir aquilo que o Espiritismo estava oferecendo, mas era procurar esclarecer aquilo que ele percebeu através da observação. Por mais que negasse, que a ciência dissesse que a religião está errada, que o mundo espiritual não existe, ele estava vendo o fenômeno acontecer. Então não era Kardec criando uma nova religião. Ele via que o fenômeno acontecia. Ele via que havia aquela ele percebia que havia aquela comunicação de seres fora do mundo material que traziam seu conhecimento. Quem eram esses seres? Então, quer dizer, é aquele coração sincero que desejava entender o que estava acontecendo. Não é aquele cientista que diz assim, olha, eu não quero saber de religião. Eu não quero saber dessas coisas, então eu não me interesso. Quer dizer, se você não se interessa, é uma posição sua, mas o fenômeno está ali presente, ele existe. Agora, se você ignora, é uma opção sua. Mas você não pode dizer que aquilo não existe se você não teve dedicação, se você não teve interesse em conhecer. A Angelina colocou para nós, né, ontem, assistindo a novela turca, O Milagre, em um momento uma das médicas falou para a paciente, seu corpo está sofrendo, mas a sua alma não.
Aos poucos a gente vai percebendo que existe essa visão mais holística, essa visão mais integral, como lembra Joana de Ângeli, de todos nós, do indivíduo, né? Que ele é muito mais do que simplesmente o corpo. Eu até comentei com vocês que durante muito tempo a medicina ela foi muito fria quando a pessoa dizia assim, olha, hoje eu tenho um fígado para operar, dizia o cirurgião. Mas na verdade ele não está operando o fígado. Ele está fazendo uma cirurgia no seu João, na Dona Maria, que tem uma história, que tem família, que está sofrendo, que está doente. Então, olha, hoje eu tenho um joelho para operar. Não é o joelho, é uma pessoa que está ali dentro. Dentro do centro cirúrgico, no caso, né? É de alguém que ele está falando. Então, hoje os médicos estão começando a ter essa visão mais sensível, mais humanizada da medicina, né? A Jerusa colocou, né, daí a vaidade do conhecimento que talvez só vale para esse planeta, né? Pois é, então a ideia da humanidade de se achar o centro do universo. De dizer assim, bom, como nós somos os únicos seres vivos e conscientes do universo, então o universo todo vai ser medido a partir da nossa régua. Vai ser pesado a partir da nossa balança. E de certa forma, Jerusa, é até justo que nós pensemos assim, porque nós somos os únicos seres sencientes conhecidos até agora. Nós somos os únicos seres que têm essa capacidade de conhecer, então é natural que nós nos coloquemos como seres, como os únicos seres inteligentes do universo. Mas com o passar do tempo, e essa é uma expectativa, né, que todos nós temos, inclusive isso durante um certo tempo, né, acabou se tornando acabou provocando um grande burburinho, que era exatamente ali, né, a fase de transição planetária. E dentro dessa fase de transição planetária, uma das expectativas era que passaríamos a ter contato com seres extraterrestres. E aí documentários foram feitos, livros foram escritos, entrevistas foram feitas por personalidades dentro do meio espírita, por pessoas conhecidas dentro do meio espírita, inclusive atribuindo ao Chico, por exemplo, algumas falas dizendo, o Chico disse, porque os espíritos falaram com o Chico, dizendo que isso ia acontecer, que a data limite estava chegando. E aí começamos a criar essa expectativa de que teremos contatos extraterrestres. Pelo sim, pelo não, que não cabe a nós agora ficar discutindo se isso é verdade ou se não é. Quem viver verá, né, como diz, e quem não viver também verá, porque vai estar do outro lado, né? Quando isso acontecer, eu vi um filme uma vez que foi bem interessante. Era um filme de ficção que falava sobre a presença de alienígenas no nosso planeta. E dentro desse filme, que eu não me recordo que filme que é, senão até assistiria de novo, mas não foi Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Foi um filme mais recente, né? Porque o Contatos Imediatos é lá de final da década de 1970, se eu não me engano. Então é um filme de Spielberg, né? É um filme mais recente. Então, nesse filme, quando houve esse primeiro contato, é muito interessante o modo como a sociedade terrena começou a se comportar. Então nós tivemos as religiões começaram a sofrer um grande abalo, porque até então o planeta era o centro do universo, Deus viveu aqui no planeta, o diabo se encontra aqui no centro do planeta e nós somos as únicas criaturas. De repente aparecem seres de outros mundos. Qual a ideia de Deus que nós passamos a fazer a partir de agora? Será que é aquele Deus que... Porque Jesus era representando... Jesus é Deus, né, para os católicos, por exemplo, né? E assim como para os evangélicos. Então, Deus reencarnou nesse mundo. E de repente nós vemos vida em outros planetas. Se Deus estava aqui, o que aconteceu com os outros planetas? Com as outras sociedades interplanetárias? Enquanto Deus estava ocupado aqui, eles estavam fazendo o que lá do outro lado? A ciência, por sua vez, acreditando que a sua ciência era absoluta, revolucionou também ali, dizendo, olha, a partir de agora nós temos que estudar outras ideias.
E da mesma forma a filosofia, que era outro campo, também. E agora, o que vai ser de nós? Qual é o sentido da nossa existência? Porque nós acreditávamos que era o centro de tudo e percebemos que só éramos mais um. Então esse filme mostrava religião, filosofia, ciência, cada uma sofrendo os efeitos dessa grande descoberta. Então quando nós pensamos nessa nossa pretensão, somos pretensiosos porque somos os únicos. Mas quando houver esse conhecimento maior, primeiro de vida extraterrestre, começa por aí. Mas aquilo que está mais palpável para nós é a realidade espiritual, que está aí à nossa volta, o conhecimento sendo trazido, nós percebendo que aquilo que nós acreditávamos que era tudo o que dizia respeito a nós, quer dizer, eu sou esse ser que tem esse corpo, que vive nesse local, que tem esse patrimônio, que tem essa posição, que tem essa importância, e de repente eu percebo que a realidade espiritual é outra. E que tudo aquilo que nós vivemos, de fato, é espiritual, não é terreno. E a minha mentalidade focada apenas no mundo físico é apenas uma ilusão que eu mesmo cultivei. E só se desilude quem se ilude. Então, o próprio mundo espiritual já é o suficiente para trazer para nós uma grande revolução. E quando a humanidade tiver convicção dessa realidade, nós passaremos a viver diferente, principalmente quando nós começarmos a absorver o real entendimento dessas leis que regem a nossa existência. Como nós falamos anteriormente, só o fato de nós compreendermos que a reencarnação é uma realidade, isso já muda tudo na nossa vida. Porque aquilo que eu acredito que de tão importante que eu sou agora, ou de tão miserável que eu sou agora, já muda tudo, porque eu percebo que essa existência é só mais uma. Naquela grande cadeia de eventos que vão acontecendo na minha existência. Hoje eu estou nessa condição, hoje eu tenho essa personalidade, hoje eu vivo essas experiências. Depois no passado eu era outra coisa, no passado eu era outra coisa, e assim vai. Então só a reencarnação já é o suficiente para mudar tudo no nosso modo de pensar. No egoísmo, na ambição, no espírito de fraternidade, no amor, em todos os sentidos. Imaginemos quando nós começarmos a ter uma convicção de que tudo isso, de fato, é uma verdade. Então temos muita coisa para aprender ainda. Dudu colocou para nós, né? A matéria só existe porque por trás da vida humana existe o espírito que o dá a vida. Seja com erro ou acerto, mas o ser humano sempre será espírito de vidas e vidas. Então a gente está começando agora, porque nós ficamos durante tanto tempo, né, durante toda a nossa existência, o nosso pensamento, pelo menos aqui no mundo material, ele ficou focado dentro dessa realidade que nós conhecemos agora. Quando nós passarmos, mais uma vez, a ter um entendimento da realidade espiritual, a nossa relação com a matéria também vai se transformar. Porque quando nós pegamos os cientistas que estudam profundamente tudo aquilo que diz respeito à matéria, a gente vai perceber que esse conhecimento ele é importante, mas ele não é essencial, que vai exatamente ao encontro daquilo que Emmanuel disse para nós. Que ele disse que é uma necessidade que é importante, mas não é absoluta. Para eu explorar, por exemplo, as profundezas da matéria, estudar os fenômenos, estudarmos os fenômenos mais instigantes, conhecer buracos negros, conhecer os confins do universo, durante quanto tempo o universo existe, coisa e tal. Tudo isso é importante, mas é essencial para a nossa existência? Eu, como espírito, qual a importância, qual a relevância, eu, como espírito mortal, que tem uma existência incontável, me deparar, por exemplo, com alguma coisa que diz respeito apenas ao mundo material? Então, quer dizer, nós vamos reaprender. Porque primeiro nós procuramos aprofundar o conhecimento, que é isso que a ciência vai. A ciência ela não tem limite. Ela procura sempre explorar cada vez mais, conhecer cada vez mais. É por isso que algumas vezes cientistas acabam se desvirtuando e usando aquele conhecimento para algo negativo.
Basta a gente ver, por exemplo, quando nós falamos sobre o estudo do núcleo do átomo, que é essa física nuclear. Muito bem. O átomo, então, descobriu o átomo tem um núcleo, e esse núcleo tem uma energia poderosíssima. Vamos estudar essa energia. Olha, só que essa energia, ela pode destruir. Pode? Qual o tamanho da destruição dela? Ah, não sei, vamos experimentar. Quer dizer, percebam que não é a maldade em si, de estudar a energia nuclear e usar para explodir, mas é a curiosidade do homem que quer conhecer cada vez mais. É possível, por exemplo, estudar engenharia genética para mudar as características físicas de um ser que está se desenvolvendo? É possível? É possível clonar a vida? Clonar o indivíduo? Percebam que é o desejo de conhecer. É o desejo de sempre dar aquele passo a mais. Olha, eu fui até aqui. Se eu der mais um passo, eu vou um pouco mais longe. Então eu vou mais um passo. Eu me lembro até aqui do filme Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, que é o primeiro filme, né, daquela trilogia, em que os personagens que eram, né, aqueles hobbits, eles estavam caminhando ali pelo condado, até o momento em que eles tinham que levar esse tal do anel até a montanha da destruição lá, onde ele ia ser destruído porque era um anel muito poderoso. E no momento ali em que eles estavam saindo do condado, eles pararam ali, um dos hobbits, né, um dos personagens, parou ali numa linha e ele falou assim, olha, ele foi até uma plantação, que era uma pequena fazenda que tinha ali, um sítio, alguma coisa assim, e antes dele dar o passo, todo mundo foi andando para frente e ele parou. Aí os outros olharam para trás e perguntaram, o que foi? Esse é o ponto mais longe que eu já fui no condado. E aí quando ele deu o primeiro passo, foi o mais distante que ele conseguiu. E cada passo que ele dava, ele estava indo cada vez mais distante, que era o caminho mais longo que ele já tinha feito na vida dele. A ciência é assim. Você dá um passo, descobre uma coisa. Aí você fala assim, mas e se eu fizer isso, será que eu consigo descobrir algo mais? Ele dá um próximo passo. Dá um próximo passo. Então, hoje a nossa ciência, ela busca conhecimento, ela não é uma vilã. Ela é simplesmente a capacidade que o ser humano tem de explorar o seu conhecimento e ir cada vez mais além. Só que o grande problema nisso é que, como a nossa visão ela é muito terrena, nós acreditamos que isso que nós estudamos é o máximo que nós podemos alcançar. Mas por que nós não olhamos para o mundo espiritual? Por preconceito. Por causa daquele ranço que foi criado naquela época em que houve essa dicotomia, essa grande divisão entre ciência e religião, porque eles começaram a brigar quem era o dono do poder. E aí então quando nós vemos o mundo espiritual, você fala para um cientista. Ontem mesmo, algo muito interessante, uma experiência pessoal trazendo para vocês aqui. Minha mãe, passando por todo aquele tratamento que vocês conhecem, ela precisa de um tratamento mais específico por causa de uma infecçãozinha chata que vem acontecendo na perna dela. E aí os médicos estavam preocupados porque estava fazendo um tratamento com antibiótico a longo prazo e coisa e tal, e eu falei, poxa vida, por que não consultar os amigos espirituais? E aí então escrevi lá para o CELD, no Rio de Janeiro, né, que tem as consultas espirituais que são feitas à distância. Coloquei ali o relato do caso e mandei para eles, e ontem, por acaso, chegou a resposta. E aí então os médicos explicaram, falaram, olha, o tratamento tem que ser feito, além do ortopedista, fazer com o infectologista. E aí ele fez a prescrição de alguns homeopáticos e fez uma sugestão de tratamento. Aí eu falei, poxa vida, que bacana, né? Vamos fazer o tratamento homeopático, vamos fazer o tratamento para poder fortalecer ali a regeneração dos ossos, aquela coisa toda. Mas será que eu levo essa psicografia para o médico? Já pensou eu chegando no hospital e falar, doutor, olha só, os espíritos disseram isso daqui para mim, me deram essa orientação, o que o senhor acha? Provavelmente o médico vai parar, olhar para minha cara assim, né? A menos que ele seja espírita, como já aconteceu. Fui no urologista uma vez, na mesa dele estava Nosso Lar.
Aí eu falei, doutor, o senhor é espírita, né? Ele falou, sou. Eu falei, pois é, eu também sou, né? O senhor viu meu nome, né? André Luiz. Ele falou, o espiritismo é muito bom. E aí o assunto se desenrolou dentro da consulta. Mas imaginemos se, por acaso, eu pegasse essa psicografia e levasse para ele. Pois é, ele falou assim, olha, aproveita que o ortopedista, esse analgésico, aproveita e passa na psiquiatria ali do lado, alguma coisa assim, né? Para a gente poder perceber, a menos que o médico seja espírita, é diferente, como foi o caso do meu urologista, né? Mas nesse caso eu não poderia pegar essa psicografia com tranquilidade, com naturalidade, esperando que ele aceite. Mas, voltando ao raciocínio que eu estava desenvolvendo, não é culpa do médico. É porque a área de conhecimento dele é uma área orgânica, é uma área biológica. Não é uma área espiritual. Vai que, pois é, né, Dudu? Para chegar para ele e falar assim, olha, eu conversei aqui com os meus amigos espirituais e eles mandaram perguntar para o senhor o seguinte, porque tem essa recomendação, né? Pergunte por ortopedista a possibilidade de um tratamento de câmara hiperbárica. Estava escrito na psicografia. Então, quer dizer, eu vou falar assim, doutor, eu como sou muito inteligente, o que o senhor acha do tratamento da câmara hiperbárica? Não vou dizer que os amigos espirituais disseram isso. Que ele vai dar uma coçada na cabeça e vai falar assim, é mais essa agora. É uma realidade, né? A Angelina tinha colocado ali em cima, né? A novela mostra o respeito que se vê, que se deve ter com o ser humano, né? Isso é muito bacana, né? A mãe me colocou, né? A nossa matéria só é mais densa porque precisamos que seja assim. Mas a nossa visão fica dentro, né? Eu me lembro do filme Formiguinhas. E esse filme Formiguinhas mostrava aquelas formigas que viviam numa um pequeno terreno, uma pequena ilha terrena, né? E aí então eles acreditavam que essa ilha era o máximo que existia. Até o momento em que eles saíram para explorar novos mundos. Bem interessante. O Genilo lembrou também, voltei a estudar a lei da destruição para entender melhor o nosso momento aqui no mundo. Pois é, e a lei da destruição traz bem isso, né? Só que além da lei da destruição, o evangelho deve estar do lado, né, Angelina? Porque tudo é causado pelo egoísmo humano. Tudo é causado pela falta de amor a si mesmo e amor ao próximo. Amor a nós mesmos e amor ao próximo, né? O me colocou, né? Sempre há dois lados que caminham sobre uma linha tênue entre o ético ou não, né? O caso da ciência que a gente estava vendo. Né? Então, meus amigos, só para a gente poder finalizar aqui esse raciocínio, olha só, a gente está na primeira questão, hein? Então, só para a gente poder juntar tudo que a gente conversou até agora, me desculpe se por acaso eu deixei alguma ideia incompleta, né? A gente vai conversando e os assuntos vão se desviando, né? Vão tomando vida própria, né? Então é falado para nós aqui que importa considerar, todavia, que a ciência do mundo, se não deseja continuar no papel de comparsa da tirania e da destruição, essa ciência, sim, tem absoluta necessidade do Espiritismo, cuja finalidade divina é a iluminação dos sentimentos, na sagrada melhora das características morais do homem. Então, a ciência, sem esse direcionamento moral, ela não tem por que existir. Porque a ciência, ela serve para nos dar o conhecimento, e o conhecimento melhora as nossas condições existenciais, melhora o nosso comportamento. Então, na verdade, a ciência, né, até Einstein falava sobre isso, numa máxima que ele sempre trazia, né, que era a ciência sem a religião é manca, e a religião sem a ciência é cega. Então, quando ele fala que a ciência é manca e a religião é cega, né, de fato ele tem muita razão. Ele fala da religião tradicional. Porque se nós não colocarmos a ciência como referência para o nosso raciocínio, nós ficamos cegos, acreditando que tudo é milagre, tudo é fantasia. Então nós precisamos viver a nossa fé com os pés no chão. E a ciência, por sua vez, ela é manca por quê? Porque ela perde seu sentido. Qual é o sentido do conhecimento simplesmente pelo conhecer?
Para muitos é o suficiente. Eu quero saber cada vez mais. Para quê? Só para ter o prazer de saber? Isso mostra para nós o quão limitado nós somos ainda. Principalmente por acreditar que a ciência terrena é tudo aquilo que nós temos hoje de melhor. Sendo que o conhecimento, de fato, vai muito além do mundo material. Depois, se me permitir e quiser, passe o nome da sua mãe para um tratamento à distância. Quero sim, por favor. Já falei, Angelina. Tem que me avisar antes para não ler, porque eu vou lendo, né? Vocês vão escrevendo, eu vou lendo. Mas depois a gente conversa, tá? Obrigado. Mas só se colocar. Primeiro coloca, não fale no grupo, depois você manda mensagem. Depois aqui no final, meus amigos, só para a gente poder ver aqui, tem um texto que é um pouco longo. Um pouco longo não, um pouquinho maior. Foi ditado por Lúcia Aidir. Aqui o texto. Vamos lá. Na questão número 2, o título é, primeiro tópico, né, Ciências Fundamentais. É perguntado aqui então, se reconhecermos a química, a física, a biologia, a psicologia e a sociologia como as 5 ciências fundamentais, qual será a posição da ciência da vida em relação às demais? Então, ciência da vida e as demais ciências fundamentais. Emmanuel responde para nós. A química e a física, estudando a ação íntima dos corpos, suas relações entre si e as suas propriedades, constituem a catalogação dos valores da ciência material. A psicologia e a sociologia, examinando a paisagem dos sentimentos e os problemas sociais, representam a tábua de classificação das conquistas da ciência intelectual. No centro de todas está a biologia, significando a ciência da vida em suas profundezas, revelando a transcendência da origem, o Espírito, o Verbo divino. Até agora, a biologia está igualmente encarcerada nas escolas materialistas da Terra. Porém, nas suas expressões mais legítimas, evolverá para Deus, com as suas demonstrações sublimes, cumprindo-nos reconhecer que, mesmo na atualidade, seus enigmas profundos são os mais nobres apelos à realidade espiritual e ao exame das fontes divinas da existência. Então, aqui destrinchando o que Emmanuel trouxe para nós. A química e a física são ciências que estudam essencialmente os fenômenos físicos. A matéria e sua transformação, a física estuda as forças, as energias que existem no nosso mundo e tudo mais. A psicologia e a sociologia estudam os aspectos humanos, são ciências humanas. Lembrando mais uma vez que nós estamos na década de 1940. Então aqui é considerado como 2 grandes ciências. Hoje nós temos a antropologia, nós temos a filosofia e tudo mais. Consideradas ciências humanas, né? Então a psicologia e a sociologia examinam a paisagem dos sentimentos e problemas sociais. No centro está a biologia, porém a biologia encarcerada nas escolas materialistas, estudando apenas a matéria. Mas aqui no final ele fala para nós que mais para frente ela voltará para Deus, com suas demonstrações sublimes, quer dizer, o milagre da vida, cumprindo-nos reconhecer que mesmo na atualidade, seus enigmas profundos são os mais nobres apelos à realidade espiritual e ao exame das fontes divinas. Por exemplo, qual é a origem da vida? Como surgiu a vida? Aí nós lembramos, né, que nas décadas de 50, de 60, alguns cientistas fizeram em laboratório, né, criaram em laboratório uma estrutura de proteína. E eles criaram um ambiente semelhante àquilo que o nosso planeta tinha com 1 bilhão de vida, 1 bilhão de anos de vida. Então era bem no comecinho, né, quando aquele caldo, aquela massa do nosso planeta, aquela coisa disforme, quente,
começou ali a criar, né, logo depois do resfriamento, aquelas primeiras estruturas orgânicas. Então havia uma química, havia pressão, havia temperatura, havia gases, etc., etc., que criou condições favoráveis para o surgimento dessa estrutura. Os cientistas, então, procuraram simular isso em laboratório e afirmavam, então, que conseguiram criar a primeira estrutura de proteína. E a partir dali já começaram, né? Tá vendo? Ó, é possível criar vida em laboratório. E aí tem até uma pequena historinha, não é uma piada, né? Mas é uma pequena historinha, que dizia assim, né, que um grupo de cientistas, depois de terem criado essa estrutura proteica, pegaram ali, colocaram numa uma pequena placa de Petri e levaram até Deus, dizendo, olha Deus, eles conseguiram fazer uma clonagem, né? Fizeram a clonagem, coisa e tal, foram até Deus e disseram, ó Deus, nós já criamos a nossa célula, agora nós não precisamos mais de você. Então, estamos agora independentes. Então, não, fizeram um desafio, dizendo assim, nós vamos criar vida a partir dessa célula e nós vamos provar que nós não precisamos mais de você. Ou precisamos mais do Senhor, né, com respeito ali. E aí então, tá bom então, tá apostado. Então se nós criarmos, nós não precisamos mais. Aí Deus falou assim, tá bom então, tá apostado. Aí eles viraram as costas e estavam saindo. E aí então Deus falou assim, peraí, onde vocês vão? Olha, nós vamos para o laboratório. Então devolve essa célula porque ela é minha, fui eu que fiz. Né? Então é mais ou menos assim a história que mostra essa pretensão, né, de nós queremos criar vida, de queremos replicar a vida, de queremos ter controle sobre a vida, sem entendermos exatamente a origem dessa vida, a importância, a relevância dela. E aí nós temos hoje ainda muitas tentativas de tentar fazer com que a vida seja criada pelas mãos do homem e ele tenha a capacidade de, por exemplo, congelar cadáveres, trazer de volta, clonar animais, como se isso fosse para nós um grande poder, sem termos consciência da nossa condição espiritual. Então, a química e a física estuda o mundo material, sociologia e psicologia estuda a natureza humana, e a biologia estuda a vida, porém estuda a vida encarcerada na visão terrena. Mas vai chegar o momento em que essa vida passará também a ser vista, a ser iluminada, né, pela força espiritual. Dudu colocou, ser biólogo é estar junto à criação de tudo que se vive ou não, mas é estar junto à vida, essa vida que Deus nos reservou para viver como matéria do corpo e aprendizado do espírito que quer evoluir, aumentando a sua colocação no estágio que tu foi colocado nessa programação dada, não só a ti, mas a tantos aprendizes dessa terra escola, das vidas que estão vivendo agora. Né? Então entendermos a vida, obrigado amigos, entendermos a vida terrena, a vida biológica como nós conhecemos, como sendo um recurso de evolução, será transformador para nós do que entendermos que apenas a vida é a vida por si só, que, segundo a visão da nossa ciência tradicional, ela é uma vida que surgiu por acaso, porque as condições do nosso planeta fizeram com que a mãe natureza criasse essa coisa que é vida, que hoje nós entendemos a vida das pessoas, das ideias, dos sentimentos, da capacidade criativa, da capacidade intelectual, tudo isso como uma mera coincidência ou uma mera consequência de algo que surgiu por acaso. Então nós temos ainda muita vida, é Deus atuando, né? Então temos muito ainda a compreender sobre tudo isso. Então, meus amigos, fechando por aqui o nosso trabalho de hoje, pois é, né, Marião, só conseguimos replicar aquilo que já existe, né? Então, nós vimos aqui essas duas primeiras questões, falando para nós, isso aqui é só o começo, hein, gente? Temos ainda 411 questões. Então, temos aqui primeiro a ciência em geral,
Depois o primeiro item, ciências fundamentais, falando dessa base. E a próxima, então, Emmanuel vai focar na química. E ele vai trazer para nós aqui algumas questões interessantes a respeito da visão espiritual sobre a química, né, nessa relação entre mundo físico e mundo espiritual. Vejam que parece que a gente está estudando o Livro dos Espíritos numa linguagem mais atual, né? Então a gente vai tirar bom proveito, sem dúvida nenhuma, desse roteiro que nós temos agora. Então é isso, gente. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje, esperando que, dentro das nossas limitações